Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este podcast no site da Hoopers, hoopers.club, Facebook, Instagram, Twitter. Partilhamos sempre estes episódios por lá. E depois estão nos sítios também habituais, Spotify, iTunes, YouTube. Já agora, quando forem ao site da Hoopers, aproveitem, passem na loja também. Estão lá produtos novos, são prendas de Natal interessantes para quem gosta de basquete. A malta vai gostar de receber estas camisolas e mais coisas que estão dentro das caixas, por isso passem por lá, deem uma olhadela e ofereçam estes presentes feitos para a malta do basquete. Hoje tenho comigo o Rafael Lisboa. Rafael, obrigado por estares aqui, por aceitares este convite. Começamos a ir para a malta e começo-me a sentir velho aqui, porque eu lembro-me de ti mesmo muito pequeno, e agora estás aí a partir a loiça toda. Diz-me uma coisa, qual é que é, e tu estando ligado, como é óbvio, o basquete está contigo desde sempre, não é? Mas o que eu quero saber em primeiro lugar é qual é a tua primeira memória do jogo de basquete? Antes de mais, obrigado pelo convite. É muito bom vir aqui e poder falar do desporto que nós tanto gostamos, que é o basquetebol. Mas em relação à pergunta que fizeste, eu acho que a primeira memória que eu tenho de basquete é, sem dúvida, o tempo que eu vivi em Aveiro, quando o meu pai foi treinador do Aveiro Basket, e eu lembro-me a bola era quase maior que eu ia para o pavilhão ver os treinos do meu pai, e o meu pai abria o pavilhão e íamos lá lançar umas bolas. Vi o Space Jam nesse ano umas 100 vezes, por isso foi o primeiro contacto que eu tive com o basquete que me lembro, foi sem dúvida esse tempo que tive em Aveiro. Tu tinhas que idade em Aveiro? Tinha 3, 4, se não me engano. Fixe. Os meus irmãos nasceram lá, por isso nós temos 3 anos de diferença, pelo 3 anos tinha de certeza. No outro dia estava aqui a partilhar com a Joana Soeiro, acho que foi com a Joana Soeiro, foi noutro podcast que partilhei isto, que também com cerca de 3 anos, eu nem me lembro muito bem, se calhar até era mais novo, quando o meu pai era treinador do Imortal de Albufeira. Acho que contam eles, quando o meu pai saía de casa à tarde para ir dar treino, que eu começava a chorar e só parava quando a minha avó me levava no carrinho até ao pavilhão antigo do Imortal. E chegava lá com o barulho da bola, malta a treinar, etc. E era aí que eu gostava de estar também. E por isso, como é óbvio, havendo tu com esta ligação com o teu pai, era óbvio que as primeiras memórias fossem assim desde Claro, o meu pai até comenta, e já comentou comigo, que às vezes até ficava surpreendido nos treinos. Não era bebé, mas era muito pequeno, e ele sentava-me no banco de suplentes e eu ficava o treino todo a comer e a ver o treino, e ficava com uma atenção que, pronto, que não é normal, exato, não é tão pequeno. Exato, exatamente. Era sinal que estavas no teu habitat. Exato. Né? Olha, e tu, quando é que começas a jogar? Ou seja, eu comecei a jogar quando voltei para Lisboa no Benfica. Na altura treinávamos no colégio São João de Brito, e foi foram os meus primeiros treinos. Ainda tinha 4 anos na altura. Pronto, era mais baby basket. Exato, né? ia bater umas bolas, ia ver, teve o primeiro contacto com o desporto, e treinava e via os meus irmãos a correr de um lado para o outro fora do campo, e o meu pai atrás, ou seja, era um bocado, era assim. Mas os primeiros treinos foram esses. Ainda a formação do Benfica era muito pouca gente, eram os treinos todos juntos. Eu não tenho assim uma ideia fixa, mas lembro-me de ser, pronto, não eram muitos jogadores, mas dava para divertir, e essas coisas que eram importantes. Há uma pergunta, por acaso, e se calhar saltando aqui um bocadinho alguns anos,
que eu te queria fazer. Tu és se calhar dos poucos, ou até o único, eu não sei se haverá mais, eu honestamente não me lembro assim de repente, mas és provavelmente o único jogador que faz a formação toda no Benfica e que chega à equipa sénior, pelo menos nos últimos anos. Não me lembro assim de ninguém. Por exemplo, o Tomás Barroso fez formação, mas já veio mais tarde. Tu começaste mesmo no Benfica e acabas por fazer todo o teu percurso de formação no Benfica até chegar à equipa principal. Achas que és, e eu acho que sim, para quem está lá a começar, olha para ti como se calhar um exemplo a seguir, no sentido de, espera aí, é possível, eu estou aqui e é possível chegar à equipa principal do Benfica, como é óbvio, se treinar para isso, se trabalhar para isso e se evoluir. Sentes essa responsabilidade ou passa-te um bocado ao lado? Claro, eu acho que primeiro fico muito contente por pronto, saber que os miúdos estão a começar a jogar basquete, podem olhar para mim como um exemplo. Às vezes eu não penso nisso como uma... Às vezes é difícil porque há um tempo estava eu a olhar para certos jogadores e a querer segui-los e pensar que agora estão-me a querer seguir, faz-me um bocado ainda de confusão, mas sim, sem dúvida que começar no Benfica e ter sempre aquele objetivo de chegar à equipa principal e depois conseguir, abre, e fico contente que abra a possibilidade de outros jovens pensarem, ok, eu posso também fazer isso, e mais pessoas e mais jovens com essa mentalidade é sem dúvida muito bom, tanto para o Benfica e como para o nosso basquete. Claro. E tu, em termos de formação, quando é que, ou mais ou menos em que idade, é que começas também a perceber, ok, é isto que eu quero, é nisto que vou apostar? Lembras-te mais ou menos? Ou... Sim, o meu caminho, apesar de eu sempre ser jogado no Benfica, o basquete foi sempre a minha paixão. Eu tive ali um momento que deixei o basquete e fui para o futebol. Eu lembro-me perfeitamente, estava a ver televisão, um programa, acho que era o José, já não sei se era o Mourinho a falar de alguma coisa de futebol, e interessou-me e eu disse ao meu pai, queres experimentar ir jogar futebol e quer deixar o basquete? E o meu pai disse, ok, vais, faz o que tu quiseres, e eu fui. Mas aguentei ali por volta de 2 meses a jogar futebol porque a chuva e assim não conseguia, e depois voltei para o basquete e na altura era sub-12 segundo ano e fui jogar para o sub-14B do Benfica, e nessa altura foi ainda vou voltar e vamos ver como é que é, mas acho que só a partir de sub-16 é que eu pensei, ok, eu quero mesmo ser jogador profissional e vou trabalhar para isso, e pronto, e foi a partir daí, acho. E é nessa altura também começas a ir, por exemplo, à seleção distrital, em sub-16, e isso também acaba por te motivar a continuar, ou seja, a vez o teu trabalho a ser reconhecido, começas a ter contacto também com outro tipo de competição, e isso vai-te motivando a continuar. Sim, foi na altura, foi em sub-16, acho que foi em 2015, que fui à seleção distrital, mas foi um bocado um mix de motivação por ter sido convocado para a seleção distrital, mas na altura, em relação à seleção nacional, não fui chamado, e não estou a dizer que na altura merecia ou não merecia, mas na minha cabeça foi uma motivação extra para, no ano a seguir, e passado 2 anos, mostrar que queria estar e que merecias. Exato, e que era capaz. Na altura até poderia acontecer que não o merecia, mas na minha cabeça, ok, se não mereço agora, eu vou trabalhar para daqui a 2 anos ou daqui a um ano merecer. E foi um bocado esse ano, acho que foi muito importante para motivar a trabalhar mais, e para, assim, um bocado, foi mais ou menos o ano de viragem para eu encarar o basquete de uma maneira diferente. E quem é que era nesse processo o teu grande ídolo, a tua grande referência? Eu acho que ao longo do processo eu tive vários jogadores de referência, obviamente que o meu pai foi sempre aquele base. Depois lembro-me que nessa altura de sub-16 eu gostava muito do Navarro, mas depois não se enquadrava muito com aquilo que eu queria ser, ou que eu acho, e com o meu estilo de jogo, por isso ia procurando outros. Depois também no nosso basquete, principalmente naquela equipa do Benfica, naquele ano que eu era sub-16, olhava para o Mário Fernandes com é este estilo que eu quero seguir. E depois foram aparecendo outros, agora como o Campazzo é sem dúvida a minha maior referência, porque acho que é um jogador que não é muito grande, e a forma como ele não vai buscar noutras coisas o que não tem na altura é sem dúvida, pronto, acho que é incrível. Reveste um bocadinho ali naquilo que eu quero ser. Sim. E naquilo que eu procuro, e foi assim um bocado, fui tentando ir buscar vários pontos que eu via em vários jogadores e juntaram aquilo que é o meu ideal, e depois com o meu pai sempre acima
pronto, de qualquer um, tanto como os conceitos que me dá e a abordagem que ele me ensina, da forma como abordar o jogo e encarar o jogo, a preparação mental, lidar com a pressão e pronto, e acho que todos esses exemplos fizeram com que eu tivesse um modelo bem assente. Eu acho que é inevitável falarmos do teu pai, óbvio, mas vamos falar aqui em vertentes diferentes. A primeira é enquanto olhavas para o teu pai como ídolo, como referência. O teu pai era um marcador de pontos. Tu tens um estilo completamente diferente, até pela posição. Tu és um marcador de pontos também, mas a posição é completamente diferente. Tu és um base, és um puro base. Tendo tu o sangue do teu pai a correr-te nas veias, tu és um base que meter a equipa a jogar ou a tua mentalidade é mais de atacar o cesto? Como é que tu te caracterizas? Eu caracterizo-me como, pronto, eu acho que sou um jogador que procura, que gosta de conhecer bem os colegas e gosto muito de procurar os meus colegas, gosto que toda a gente, eu sinto que o meu trabalho está a ser bem feito, sinto toda a gente contente com o que está a fazer, com o que está a fazer no campo, e depois, se na altura a melhor decisão para a equipa for eu assumir. Eu assumo, mas se eu sinto que a melhor opção para a equipa é, por exemplo, o José Silva lançar triplo, o Arnett a jogar um contra um, o Betinho, toda essa é a minha função de procurar os jogadores nas melhores situações. E senti que se esse é o ponto que eu tenho que procurar, eu vou fazer. Se senti que tenho que assumir, também o farei, por isso o meu pai é um estilo, como disseste, é um estilo completamente diferente do meu, e eu pessoalmente não me sinto bem a ser... está sempre a atacar o cesto e a lançar, gosto de envolver toda a gente e acho que isso acaba por ser uma arma forte que eu tenho. E começar, em certa altura, ou em alguma fase do processo, sentiste o peso do nome nas tuas costas, ou ainda sentes, ou também consegues que isso te passe ao lado? Como é que faz essa gestão? Porque é inevitável, és filho do melhor jogador português de todos os tempos, toda a gente espera que sejas o segundo, não é assim, não é? Mas toda a gente espera grandes coisas do filho do Carlos Lisboa. Tu sentes essa pressão ou isso passa-te ao lado? Claro, eu obviamente que no início, eu já pronto, desde o início da minha caminhada no basquete, eu tenho sempre essa pressão do apelido Lisboa e assim, mas eu acho que agora já me passa um bocado ao lado, mas admito que na altura que eu sub-14, sub-16 e na altura em sub-14, sub-16 não fazia grande diferença, então ouvir as pessoas a dizer ou saber que não estava a corresponder, mas que não era, se calhar não era aquilo que as pessoas pensavam que podia ser por ser filho de quem sou, e na altura fez-me um bocado de confusão. Não era uma confusão, mas como era mais miúdo não sabia tão bem lidar com isso. Claro. E agora, mas agora acho que consegui usar isso a meu favor e consegui com que isso me ajudasse a ser também melhor, e hoje em dia acaba por me passar um bocado ao lado, e quando me falam disso eu só sinto orgulho, porque orgulho na carreira do meu pai eu tenho... Nunca te aconteceu, pá, a certa altura isto acontecia-me, que era chegar a sítios onde eu nunca tinha jogado na vida, e aconteceu-me na formação e em séniores também. Pavilhões onde eu nunca tinha entrado, equipas com quem eu nunca tinha jogado, pá, e às tantas começavam-me a insultar, pá, só porque possivelmente o meu pai como treinador passou lá antes e insultavam-no a ele também, se calhar ele respondia, não sei, mas eu chegava a certos sítios, pá, e as pessoas insultavam-me só porque sim. Eu lembro-me de um aquecimento em Jogueira uma vez, eu na altura jogava na Sampaense, pá, e no aquecimento eu fui durante todo o tempo do aquecimento, pá, havia 3 senhoras bem mais velhas, pá, que passaram o aquecimento todo a chamar-me, pá, todos os nomes que tu podes imaginar. E eu pensava, pá, eu nunca joguei aqui, tipo, o que é que se está aqui a passar? Isso acontecia, então não? Sim, já me aconteceu, e acaba por também me passar um bocado ao lado, mais ou menos ao lado. Eu não... Faz-me um bocado de confusão, mas também tento usar isso a meu favor. Claro. Às vezes também acontece de querer fazer para mostrar, e às vezes também corre mal, mas tento usar isso a meu favor, mas já aconteceu e pronto, e acontece
Às vezes não por ser eu em específico, por ser jogador adversário fazem, mas também já o fizeram em relação em relação ao meu pai, ou por ser filho do meu pai, ou assim, e pronto, aprendi a lidar com isso. Claro, e e a transformar isso em motivação. Exato, a melhor resposta acaba por ser não ligar, apesar de pessoalmente, apesar de não dizer nada, faz-me um bocado de confusão, tanto positivo como negativo. Já falámos de seleção distrital, das tuas idas à seleção distrital, assim, de passagem, mas agora quero falar da seleção nacional. Tu fizeste parte de uma seleção que escreveu uma das histórias mais incríveis do basquetebol português. Recentemente foram campeões da Divisão B, campeões europeus, em Matosinhos. Matosinhos, já agora também, torna-se quase a meca do basquetebol português. As seleções acabam por conseguir fazer grandes feitos nesse pavilhão, mas explica-me como é que foi esse processo, se vocês acreditavam desde o início que iam ganhar, ou se foi com o desenrolar da competição que foram acreditando cada vez mais e acabaram mesmo por ganhar. Eu acho que foi um bocado um mix dos dois. Nós desde o início acreditávamos que podíamos ser uma equipa muito forte do campeonato e sentíamos esse apoio por parte do treinador, da equipa técnica. Sentíamos o apoio por parte da Federação. A equipa técnica, desculpa interromper-te, era o André, o Sérgio e o Manarte? Não, era o André, o Sérgio e o professor Costeira. Exatamente, certo. Manarte é na seleção, certo. Pronto, e nós sentimos esse apoio também da Federação ao organizarem um campeonato da Europa em casa, masculino, que ainda não tinha acontecido. Nós pensámos, ok, toda a gente acredita que nós podemos ser uma equipa muito forte e podemos realmente subir divisão, que era o primeiro objetivo. E depois, com o desenrolar da preparação e de toda a competição, acabámos por iniciar a preparação e vencer a Israel, que acabou por ser nesse ano bicampeã da Divisão A, com principal figura o Deni Avdija, que vai agora entrar na NBA, e foi o nosso primeiro jogo e logo aí conseguimos uma vitória dessas e deu-nos muita motivação para continuar. Depois, ainda no torneio de preparação na Anadia, conseguimos vencer a República Checa por 50 pontos, que acabou por ser o nosso adversário na final do campeonato da Europa. Por isso, pouco a pouco, fomos acreditando que era possível realmente ganhar. E chegou ali a uma altura que nós estávamos nos quartos de final e, ok, o primeiro objetivo é subir a divisão, mas nós estando ali, nós só queríamos era chegar à final e vencer a competição, porque acreditávamos que era possível e acabámos por conseguir. E acabam por perder o Nemias pelo caminho, que era a referência da equipa, a referência interior, não é? E era o jogador que tinha todos os olhos postos nele, não é? Claro. Aí já agora sobre ele, acreditas que vai ser ele o primeiro jogador português a chegar à NBA? Sim, eu acredito sim. Eu já fiz uma outra entrevista e acho que também fiz um podcast depois do Campeonato da Europa e fizeram-me exatamente essa pergunta e eu já na altura, depois de ele ter retirado o nome do draft que ele teve no Combine e assim, eu acredito mesmo que vai entrar, porque é um jogador que eu olho e é o poste que hoje em dia as equipas da NBA idealizam e que gostam. É um jogador que tem como os pontos fortes dele são todos aqueles pontos fortes que as equipas procuram no jogador no jogo mais moderno, posição. No jogo atual. Exato. Faz todo o sentido. Por isso eu acho que se enquadra perfeitamente e eu conheço a humildade e a vontade de trabalhar e a vontade de ouvir, que ele gosta de ouvir o que é que lhe tem a dizer. Por isso acho que tudo isso junto vai fazer com que ele chegue à NBA. Continuamos todos a torcer para que isso aconteça. Vocês ganham esse europeu, tu acabas por ser o melhor jogador da competição, não é? Sim. Não estou a dizer nenhum erro, não. O melhor jogador da competição. Como é que isso também... e falavas há pouco sobre a questão de trazer o nome que trazes nas costas, a responsabilidade, às vezes até as pessoas que questionaram, tipo, que este é que é o filho do Carlos Lisboa, tipo, isso também achas que é, até agora, e tu ainda tens muitos anos pela frente, mas achas que até agora é tipo o teu maior momento de afirmação no basquete, naquilo que fizeste, ou há outros momentos que pões lado a lado com esse? Eu tenho muitos momentos que eu fiquei contente com o meu trabalho, mas sem dúvida que
o maior sentimento de realização que eu tive foi sem dúvida principalmente vencer o campeonato, que foi um marco, e vencer sem perder nenhum jogo e com as vitórias que eu já disse, mesmo sendo preparação, foram vitórias históricas para o nosso, Claro. para o nosso basquetebol, foi sem dúvida o maior marco para mim, tanto a nível individual como a nível coletivo, porque foi a amostra que nós temos valor, o nosso basquete tem valor e acho que podemos acreditar mais nas nossas capacidades e ser mais ambiciosos e puxar mais pelo colega que está ao lado, porque acho que nós temos mais qualidade do que às vezes pensamos que realmente temos, e sem dúvida que, tanto para mim, que fiquei obviamente contente com o facto de ter ganho o MVP da prova, tanto para o nosso basquete, acho que foi o momento mais... E ganhar cá em Portugal também é especial, não é? Exato, a competição foi cá, não é? Exatamente, foi... Aliás, o ambiente, eu lembro-me de ver os jogos na televisão, o ambiente era incrível naquele pavilhão. Sim, eu acho que nunca tinha sentido uma força tão grande por parte do público, e todo o apoio, as mensagens que nos mandavam, todo esperarem-nos cá fora depois do jogo acabar, aqueles miúdos todos de mini-basket, todos a quererem tirar fotos, autógrafos. Foi sem dúvida um momento muito bonito tanto para nós que estávamos lá dentro, como para o resto do basquete, porque viveu-se aqueles 12 dias, foram vividos com muita intensidade, tanto por nós como pelas pessoas que nos acompanharam. E tu achas que a seleção sénior tem estado afastada também dos grandes palcos, digamos assim? Achas que a tua geração, essa que faz esse europeu de sub-20, juntamente com outros jogadores mais velhos, outros mais novos que virão também, achas que começa aqui a montar-se também uma seleção sénior que nos vai levar novamente, por exemplo, a um campeonato europeu, como já aconteceu por 2 vezes? Sim, eu acho que nós implementamos estes objetivos, e termos esses objetivos é o melhor que podemos fazer ao nosso basquete, é pensarmos grande. Claro. Eu acho que temos qualidade para o fazer, obviamente temos que trabalhar e temos que melhorar muito, como é óbvio, mas acho que temos essas ferramentas para poder fazer coisas boas no futuro. Agora, quem é que vai ser a equipa, qual é que vai ser a seleção, não sabemos, claro. Mas se toda a gente der o melhor e toda a gente nos clubes trabalhar ao máximo para chegar a essa altura e dificultar ao máximo as escolhas do selecionador, o melhor vai ser a prestação da equipa, e acredito que se trabalharmos bem teremos potencial para o fazer. Olha, e como é que é de repente a tua chegada à equipa sénior do Benfica, a transição da formação para a equipa principal? Tu foste jogando na equipa B também, fizeste essa transição entre a formação e a equipa principal, passando e jogando também na equipa B. Mas como é que foi essa mudança? Foi chegar e perceber que era uma realidade diferente? Adaptaste bem? Sentiste confortável desde o início? Como é que foi essa transição? Sim, acabou por ser uma transição que tive obviamente de trabalhar muito e esforçar-me muito para conseguir, mas os meus colegas facilitaram. Lembras-te do dia em que disseram que, olha, vais começar a fazer parte da equipa, ou vais começar a treinar com a equipa? Lembras-te desse dia? Lembro-me, foi na altura do José Ricardo, do treinador do Benfica. Foi numa pausa para a seleção, se não me engano. Foi uma janela qualquer, pausa para a seleção, e os jogadores foram para... Já não sei se foram 5 ou 6 jogadores para a seleção, e nós da equipa B subimos para treinar. E na altura, depois eles voltaram e nós fomos jogar com a equipa B. Eu lembro-me depois de um jogo com a equipa B nos Açores, nunca mais me esqueço. Nos Açores eu fiz um bom jogo, e depois o treinador da equipa B, o Jota, mandou no avião, veio ter comigo e disse: olha, segunda-feira vais treinar com a equipa A. E eu então pensei disse ok, mas na minha cabeça, então porquê? O que é que... E depois a partir daí falei com o José Ricardo, e até ao fim do ano fui sempre treinando com a equipa A, fazia treinar com a equipa A, depois ia aos jogos, ou ia treinar com a equipa B, mas estava sempre ali a trabalhar com a equipa A. E lembro-me que o meu primeiro jogo no banco foi contra o Oliveirense. Foi contra o Oliveirense em Oliveira das Meias, ganhámos por 1 ponto. E foi poucos dias a seguir eu ter feito 18 anos, foi no final de novembro, início de dezembro. E o meu primeiro jogo que joguei foi em Ponte Sor, não me lembro a data, mas foi em Ponte Sor, e pronto, e foi assim. E depois a partir daí, como eu tinha dito, foi complicado, foi
Foi complicado porque tive que trabalhar muito, porque cheguei a uma realidade completamente diferente, a formação e mesmo a equipa para a Liga é uma diferença muito grande, Claro. mas os meus colegas, tanto os da altura como os nos anos a seguir, ajudaram-me muito e facilitaram muito a tarefa, e eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ir a horas extra para o pavilhão e gosto que me deem o feedback do que é que eu estou a fazer bem, do que é que eu estou a fazer mal. Sim. E eu tentei usar todos esses conceitos para ir construindo e para ir melhorando. E pouco a pouco comecei a conseguir afirmar-me melhor e comecei a jogar mais minutos e fico contente e agora continuo a trabalhar para mais. E agora que vou voltar a trazer aqui o teu pai à conversa, quando o teu pai volta para o papel de treinador da equipa, como é que tu reagiste a isso? Sendo sincero, na altura não recebi a notícia, fiquei contente porque tanto é um desafio para mim como é um desafio para ele, mas tanto era uma notícia que fiquei feliz, mas no início pensei, ok, como é que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Mas depois, no início era um bocado estranho, primeira semana, ver o meu pai ali a dar-me indicações, foi um bocado estranho, mas depois habituei-me à ideia e agora é perfeitamente normal, dividimos muito bem. Conseguem separar as exato. coisas, Sim, tipo sim, o tempo separamos familiar o e o tempo... casa Se bem que eu acredito que vocês falem de basquete em família, porque quer dizer, Sim, sim. está no sangue, não é? Falam, mas conseguem falar de outro basquete Sim, sem nós ser, falamos, sem ser o usamos- treinador a partir a cabeça ao jogador. Sim, claro, ele em casa não o faz e eu também não- pouco falamos dos nossos jogos, usamos mais esse tempo a falar dos jogos dos meus irmãos, falar dos jogos que estão a dar na televisão, Sim, Euroliga, sim, Eurocup, NBA, tudo isso, falamos do basquete em geral, mas em específico da nossa equipa, não, eu falo com ele, às vezes é engraçado porque ele é meu treinador, mas às vezes eu também tenho que falar com ele como pai para me dar conselhos em relação à minha carreira. Certo. E por isso às vezes é um bocado... As coisas acabam Exato, por chocar, exato. chocar no sentido de Sim, cruzam-se, não é choque, claro, cruzam-se. mas acabamos por conseguir sempre dividir as coisas e existe a família, a relação pai e filho, existe a relação treinador-jogador e existe a minha carreira e ele como pai que quer ajudar. E tu como irmão mais velho, e os teus irmãos também jogam basquete, veste, há bocado perguntava se te sentias um exemplo para miúdos da formação do Benfica, sentes uma responsabilidade maior perante os teus irmãos e aí, como é óbvio, na relação de irmãos, sentes sempre, porque és o irmão mais velho e queres o melhor para os teus irmãos, mas em termos de basquete, sentes também que és tipo uma referência para eles? Eles fazem-te sentir isso? Como é que é essa relação entre três irmãos com idades próximas, na verdade? Bem, eles são gêmeos e depois tu tens mais que 3 anos. Mais Eu tenho 3 21 anos. e eles têm 18. Ou seja, vocês facilmente devem estar os três a jogar basquete uns contra os outros e a porrada uns com os outros e não sei o quê, não é? Sim, eu digo sempre em relação a isto, independentemente de eu estar a crescer, a referência para eles vai ser sempre o meu pai, tanto como foi para mim. Eu só quero é tentar ajudar ao máximo no que eu puder, tento ajudar e tento dar conselhos e o que eu procuro ser é eles olharem para mim e verem uma referência de trabalho e referência de que, ok, é preciso trabalhar para conseguir chegar e isso é o que eu tento mostrar aos meus irmãos, que o caminho tem que ser feito com trabalho e depois aqueles conselhos e assim eu dou, mas deixo essa parte mais para o meu pai, porque é mais... Tem mais experiência que eu, como é óbvio, sabe mais coisas que eu e é o papel dele, entre aspas. E eu procuro dar aqueles conceitos que não é preciso, não são necessariamente verbalizados. Eu posso, horas que vou a mais para o treino, horas que vou ao ginásio a mais, treinos individuais, eu gosto que eles vejam isso para também o fazerem e para conseguirem chegar aos objetivos dele. E ele ainda continua super competitivo, tipo Sim, o teu pai? Sim. Pá, porque eu lembro-me, nos 2 anos que joguei no Benfica, acho que até aconteceu mais no primeiro ano, eu era um dos mais novos da equipa, era um dos putos, e o teu pai, como sabes, também me conhece desde muito novo. E pá, às vezes acabava o treino e vinha o teu pai lá de cima do escritório, na altura ele era diretor das modalidades, e vinha lá de cima e começava a aparecer lá em cima no topo das escadas na bancada, e já vinha a descer as escadas a arregaçar as mangas da camisa, e quando ele vinha a descer a arregaçar as mangas já sabíamos que ele ia entrar no campo, já tinha o treino acabado. E então entrava e começava, puto, não sei o quê, vai lá, passa aí a bola. E, pá, começava tipo de camisa, sei lá, lançava ali 2 ou 3 para desenferrujar, pá, e depois aquela porcaria começava a entrar. E ele depois queria competição com a malta. Ele
não sei, ele era, Sim, dizem isso, quando ele era jogador, que não saía do treino, o treino não acabava enquanto ele não ganhava, por exemplo, contam-me histórias desse género. Ele continua assim, como é que é? Sim, ele diz muitas vezes a pessoas que perguntam, ele diz que tudo o que eu ou os meus irmãos conseguimos ganhar contra Tiveram que ter ele mérito porque para ganhar, ele certo. nunca deixa, ele não consegue, ok, é miúdo, vou deixar ganhar para ele ficar Nada. contente. Não, ele vai ganhar, vai tentar ganhar sempre, e se por acaso eu ganhar ou os meus irmãos ganharem, ele vai dizer, ok, mereceste ganhar porque foste melhor, porque eu vou dar sempre o meu melhor. Nós, por exemplo, na quarentena, nós temos um cesto e nós estávamos a fazer lançamentos e era, por exemplo, quem chegasse primeiro, já não me lembro bem do jogo, mas quem chegasse primeiro aos 10 e ele era tentar fazer Entrar coisas na para nós cabeça. falharmos, para nos entrar na cabeça, depois marcava e começava a falar connosco, por isso era sempre até ganhar, e se não ganhasse fica chateado e quer depois jogar mais outra vez para conseguir ganhar. Mas pronto, mas é bom. É eu um gosto. espírito bom de vos incutir também, Sim, não é? sim, eu gosto. Para já que não, há nada, não vos vão dar nada fácil, não vos vão dar nada de mão beijada, seja onde for, não é? Sim. E depois é isso, é essa competição, tipo, se queres ganhar, Claro. tens de Tanto, ser por melhor. exemplo, eu lembro-me há uns anos, o meu pai nunca jogou consola. Nunca jogou connosco consola porque não gosta e tal, mas houve aí um tempo que ia lá, jogava NBA connosco e assim, e eu tinha pai 12 anos e ele não facilitava nunca. Eu perdia e depois ficava eu chateado, mas ele no dia a seguir ganhava-me outra vez, se fosse preciso. Depois lá ganhei e depois a partir daí, quando ele percebeu que já não tinha hipótese, já deixou, nunca mais jogou. O meu pai deixou de jogar um contra um comigo no dia em que eu lhe ganhei a primeira vez, mas Sim. até ganhar a primeira vez também, pá, havia um playground em Carnaxide que era onde nós jogávamos muito, pá, e aí chegou a, sei lá, eu com 12 anos, sei lá, quando já começas a ter técnica e alguma força para conseguir competir com um Sim, adulto, claro. eu lembro-me de passar pelo meu pai e ele empurrar-me contra a parede, era a parede logo ali atrás da tabela, e empurrava-me contra a parede para eu não marcar cesta, tipo, era desse campeonato. Mas eu acho isso fixe. Sim, é fixe, eu gosto de, apesar de às vezes, pronto, é saber que, ok, perdi e ainda vou ter que levar com aquelas boquinhas de perdeste e tal, mas é bom, é bom. Olha, nestes anos todos, e apesar de ainda seres muito novo, já tens alguns anos de basquete, quem é que foi o jogador, colega ou adversário que mais te impressionou? Mais impressionou, Pela positiva, sei lá, o jogador mais incrível que te apareceu à frente como adversário ou como colega de equipa? sim, eu acho que, eu posso dizer dos dois, eu acho que como claro. colega de equipa, em termos de trabalho e qualidade, e a junção desses dois, sem dúvida o Betinho, é sem dúvida uma máquina de trabalho e eu revejo-me nele porque é aquilo que eu quero ser em termos de trabalho e de entrega, e as horas que, por exemplo, eu vou horas extra, ele está lá, eu vou ao ginásio, ele está lá sempre e é sempre um jogador que, independentemente de já ser um jogador com o nome que tem, que já jogou nas ligas que jogou, e agora eu sou do plantel, sou o jogador mais novo e ele é o jogador mais velho, não sei se é o mais velho ou o segundo mais velho, mas e juntarmos os dois para fazer treinos extra é bom, e eu revejo muito nele, além de ser um grande jogador, como é óbvio. E gosto muito, além de ser um trabalhador, humilde, é bom colega, além de todos dos meus outros colegas, mas sem dúvida que o Betinho é um jogador que me impressiona, e eu nunca tinha trabalhado com ele antes, não conhecia, ou de o ver jogar. Claro, toda a gente dizia que era trabalhador e que era uma pessoa excelente, mas eu não conhecia. Mas tu percebeste que ainda é outro Exato, nível. E eu quando ele acabou por ser meu colega de equipa, eu fiquei contente, além de ser bom jogador e nos vir ajudar, veio trazer esse exemplo e essa vontade de trabalhar, que é sem dúvida muito boa. E em termos de adversário, com quem eu já joguei, acho que, pronto, já joguei contra o Danny Avdija e apesar de ter sido há 2 anos, impressionou logo, como óbvio, marcou, já não lembro, mas acho que marcou 30 e tal pontos no jogo contra nós. Mas em termos de clubes no Benfica, acho que o jogador que eu já joguei mais complicado foi o Jacob Pullen, quando nós jogámos no Mornar Bar contra eles. Ele tinha jogado, pronto, já jogou no Barcelona e tal, sim. E é sem dúvida incrível a forma como ele criou o lançamento, a facilidade com que lança, tudo isso. Foram 2 jogos, ele jogou imenso nos 2. Acho que no segundo jogo não jogou tão bem, mas no Estádio da Luz jogou muito e pronto, acho que foi o jogador mais
Mais te impressionou? mais me impressionou que eu joguei contra. Já vi outros jogadores que me impressionaram mais, mas que não tive a oportunidade de estar no campo com eles. Sim, sim, sim. E acho que partilhar o campo acho que foi o jogador que me impressionou. Tu veste no final da carreira ligado ao basquete ou tens outros objetivos fora do basquete ou nem sequer pensas nisso para já? Eu Tens muita ainda idade, tenho tempo, obviamente, para pensar, mas acho que sim, acho que quero estar ligado ao basquete, tenho esse objetivo, nem que seja, pronto, não sei como é que vai ser o futuro, mas gostava de estar ligado, não sei se a parte de treinador me entusiasma, porque neste momento, sinceramente, não, mas claro. existem outras coisas no basquete e outras maneiras de estar ligado que gosto, que acho que me cativam mais e espero um dia que Eu acho até que há outras funções, além de treinador, que felizmente alguns clubes começam a perceber áreas como comunicação, por exemplo, Sim, sim. marketing, várias áreas que começam a ser vistas como profissão e os clubes já não é aquele que vem ajudar só para fazer qualquer coisa naquele... Claro. Há mesmo uma pessoa específica para fazer aquilo e essa pessoa é paga para esse trabalho, né? E eu acho que finalmente os clubes começam a perceber que há toda uma máquina que pode ser montada e que toda a gente tem a ganhar com isso, desde os jogadores aos adeptos, à modalidade no geral. Exato. E sim, concordo, acho que há mesmo muitas formas de estar. Sim, mas agora no futuro acabo por não saber, até posso chegar ao final da minha carreira e querer uma pausa de basquete e querer fazer outras coisas. Claro. Não sei, mas claro que vou estar ligado ao basquete, vou querer nem que seja ver jogos, nem que seja, por exemplo, não sei, se tiver um filho, uma filha e eles jogarem basquete e ver os jogos, não sei. Acho que o jogo vai estar sempre presente. Agora, Sim, claro. Profissionalmente ou não, logo veremos. Tu sempre vemos, nomeadamente malta agora mais nova, muita gente a ir estudar para fora, a arriscar ir jogar para fora também. Isso alguma vez foi objetivo teu ou nunca tiveste essa vontade? Não, além de já ter sido, é um objetivo que eu tenho, é um objetivo que eu trabalho para isso, eu vejo-me, o trabalho que eu faço é para conseguir jogar fora de Portugal, eu quero isso, se vou conseguir ou não sei, mas estou a criar as condições à minha volta e tento trabalhar para atingir isso. E pronto, o máximo que eu posso fazer é mesmo isso, é dar o máximo, claro, e ouvir e rodear-me das melhores pessoas e ter os melhores conselhos e depois tentar fazer com que isso que dê para alcançar os meus objetivos. Rafael, diz-me o melhor 5 inicial da história do basquete português. Neste caso da tua história, tens 21 anos, há de ser diferente quando tivermos aqui outros convidados mais velhos, ou mesmo da tua idade, se calhar escolhem outros 5 jogadores. Para ti, quem é assim o melhor 5 de jogadores portugueses? Ou seja, não posso colocar o meu pai nesse... Podes, mesmo que não tenha... Sim, mesmo não tenha visto... Já viste coisas do teu pai, de certeza, não é? Eu acho que o único jogador que eu meto sem ter visto é o meu pai, e obviamente que... Não vou dizer posições, porque apesar de fazer um 5, mas... Pronto, tanto pode ser 2, 1, 3, é mais por aí. Eu acho que o meu pai, o Betinho e o Sérgio Ramos eu já vi numa altura mais... A 4. Exato, na parte final da carreira, mas também vi para trás e sei coisas e vi, e também acho que faz parte desse 5. Olha, enquanto pensas nos outros dois, o Sérgio, por exemplo, há bocado falavas na questão do trabalhar e deste o exemplo do Betinho. O Sérgio, quando eu joguei com ele no Benfica, ele era um animal a trabalhar também, era um jogador, até pela idade que já tinha, pelas as lesões que tinha tido, era um jogador que se preparava muito para poder treinar e para poder jogar. E depois foi giro que joguei com ele numa perspectiva já completamente diferente, que foi no Atlético, passado uns anos, a malta amiga que se juntou ali, e entre amigos subimos da CNB1 para a Pro Liga, fizemos um ano na Pro Liga, que não foi muito bom. Não foi muito bom, mas lá está, também não treinávamos muito, a malta estava ali, juntávamos 3 vezes por semana para treinar, e depois no ano seguinte, o Sérgio aí fez o final da época, mas poucos jogos, e no ano seguinte já jogou a época toda. E nós fomos vice-campeões da Pro Liga nesse ano.
Pá, e o Sérgio era uma cena incrível, para já porque ele, com a maneira de ser dele competitiva, conseguiu fazer com que os 3 treinos por semana que havia fossem tipo a sério. A malta ia lá e era para treinar a sério. Pá, e depois havia uma cena impressionante que era ele, a postura dele a nível de preparação, de entrega, era a mesma, pá, que eu apanhei no Benfica e acredito que fosse a mesma noutros sítios onde ele andou. Pá, ele pedia para abrir o pavilhão ao sábado de manhã para ir lançar bolas, estás a ver? E nós pensávamos, pá, este gajo, tipo, de todos os que estão aqui, é aquele que não precisa mesmo, sei lá, não tem nada a provar, não, é um dos melhores jogadores da história do basquete português, pá, e continua, já não lembro quantos anos é que ele tinha, Sim, mas sim. e continua com este espírito de, pá, de ser ele o exemplo, de dar mais que os outros. Pá, e era impressionante. Meu. E, aliás, a grande razão de termos ido onde acabámos por ir nessa época foi ele dar o mote para que as coisas fossem um pouco mais competitivas. Já não era só tipo o grupo de amigos de malta que ali até gostava e até sabia jogar, mas não, foi tipo, pá, já que estamos aqui, bora lá fazer isto minimamente a sério. Pá, e era incrível. Por isso acho que é merecido. Eu, no meu 5, Sim, sim. no meu 5 ele também Sim, tem o depois seu agora lugar. também tenho a oportunidade de estar, já foi meu adjunto na seleção de sub-20 e é agora De séniores também. na seleção principal e está sempre a puxar por nós e dá aquelas indicações individuais, dá muitas indicações individuais, pica-nos para nós fazermos melhor, é muito competitivo, por exemplo, estamos a fazer lançamentos e no ressalto, ele como treinador adjunto é dos que ressalta mais rápido e passa com mais intensidade para o jogador lançar, por isso é muito importante nós termos uma referência dessas a trabalhar connosco ali no dia-a-dia quando estamos na seleção. Pronto, em relação aos outros 2 jogadores, na Pá, posição e de base, Carlos Lisboa, Betinho, Sérgio Ramos. sim, na posição de base, eu agora estava-me a lembrar assim de bases portugueses e eu, do que eu vi, acho que os 2 melhores portugueses que eu vi até agora foi o Mário Fernandes e o José Barbosa. Agora não sei bem, acho que coloco os 2. Um é mais velho, outro joga, Sim. joga agora, mas são jogadores parecidos e que eu vejo ali coisas para aprender e pontos para... são modelos que eu já quando jogava na formação, eu olhava, Sim, o Mário Fernandes era jogador da equipa principal do Benfica, o Barbosa já estava no Oliveirense e eu via e ok, vou retirar daqui para me ajudar a evoluir. E na posição de poste, que tenho o Elvis e depois, obviamente, não estou, se calhar agora ainda não está, mas já estou numa perspectiva de futuro e tanto agora, que também é um jogador incrível, colocaria o Nemias, porque acredito que vai ser sem dúvida o melhor poste português sempre. Ou seja, eu pedi-te um 5 e tu até apresentaste jogadores para a rotação, não é? Sim, 2 sim. na posição de É assim, base. porque Não, mas está certo, está tudo certo, está tudo certo. Mas pronto, é isso. Diz-me uma coisa, se pudesses juntar, se pudesses sentar numa mesa para jantar com mais 3 pessoas, neste momento quem é que tu escolhias? Relacionados com o basquete? O que tu quiseres. Não sei. Deixa-me pensar. Pá, e relacionado com, posso ser com o basquete e fora Pode ser do o que tu basquete? quiseres. As pessoas que tu quiseres. Eu acho que relacionado com o basquete eu metia eu, Campazzo e... deixa eu ver. Eu, Campazzo e... Marcelinho Huertas. E mais outra. Eras tu e mais 3. Eu e mais 3. Sim. Huertas, Campazzo e mais quem? Huertas, Campazzo. Apesar de não ser um grande fã, colocava o Ricky Rubio também. Levavas o bloco de notas. Exato. E tentava. tiravas o máximo. Acho que todos eles, apesar de todos serem da mesma posição e todos fazerem coisas em certo ponto são iguais, mas todos têm uma coisa diferente que me podiam ajudar e, claro, obviamente que me iam ajudar, mas acho que era a junção. Sim, as características dos 3, todas, as melhores características dos 3 juntas, era incrível. Tu achas que o Campazzo, já agora, já falaste nele algumas vezes hoje, achas que ele se vai dar bem na NBA? Eu pessoalmente eu acredito que sim, mas pronto,
por um lado acho que sim, mas por um lado também tenho dúvidas, porque eu acho que o estilo dele é puramente de basquete europeu. É um jogador que, apesar de não ser muito grande, defensivamente é impressionante, corre o campo, mas, pronto, não é um jogador muito habilidoso tecnicamente, mas compensa noutras coisas e às vezes, apesar de ter o físico, na NBA ali, às vezes há aquela coisa de 1 para 1 e o talento e pronto, e não é um jogador muito grande também. Por isso pode ser que tenha algumas dificuldades. Essa para mim é a maior dificuldade que ele pode ter, é a questão da estatura dele. Claro. Porque eu acho que vão constantemente envolvê-lo ou tentar envolvê-lo em trocas e tirar vantagens depois dessa questão. Eu acho que pode ser o grande problema. Mas eu acho que um backup de um outro base, acho que acaba por ser um bom role player. Não, e a nível de... Bem, eu acho que foi parar a um sítio também que ajuda nessa integração. Sim. Acho que o estilo dos Nuggets é um estilo bom para ele, não vai para uma equipa, por exemplo, com um James Harden a agarrar na bola o jogo todo e ele andar para ali a fazer piscinas, não vai ser essa a função dele ali. Acho que pode ser interessante. Olha, Rafael, estamos mesmo a acabar e para acabar peço sempre ao nosso convidado para deixar um conselho a quem está a começar, como é que se chega, por exemplo, a uma equipa do Benfica ou para chegar até mais longe, como é que é? Eu acho que os dois conselhos que posso dar e que senti isso e sinto isso é, como eu tenho dito ao longo da conversa, o trabalho acaba por ser sempre o mais importante. Acho que com muito trabalho vamos conseguir sempre alcançar os nossos objetivos e depois acho que é importante nunca deixarem que ninguém diga que não é possível ou que não é aquilo que tem que ser para conseguir, porque as pessoas mudam, o crescimento é uma coisa para uns, é uma outra coisa para outros, claro. E nunca ninguém sabe como é que um miúdo de 14 anos, ou 12, ou 15, ou 16, ou 17, vai estar aos 22, ou aos 23, por isso, mesmo se disserem, ok, acho que não vais conseguir, ou que não vai ser possível, nunca acreditar nisso e pensar, ok, estão a dizer isto porquê? Porquê é que esta pessoa tem esta ideia? E procurar perceber esse porquê e depois usar isso como, ok, já entendi e agora vou trabalhar para melhorar e depois daqui a 5 anos, se calhar, vai dar gozo olhar para essa pessoa e pensar, ok, há 5 anos não era possível e agora até pode acontecer, está-te a elogiar ou vir-te parabéns, fizeste um bom jogo, sim. Ou estás a evoluir imenso, coisas assim. Acho que são esses dois conselhos que eu posso dar. Rafael, olha, obrigado por teres passado aqui. Obrigado eu pelo convite. Malta, foi mais um One on One by Hoopers, já sabem, passem no site da Hoopers, hoopers.club, também Facebook, Instagram, Twitter. Os episódios estão todos nos sítios do costume, Spotify, iTunes, também no YouTube. Já sabem, continuem a acompanhar, continuem a dar feedback, que é importante para nós. E até já. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.